Bom dia, amados. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste dia abençoado que o Senhor nos deu. Amém? Hoje nós vamos meditar mais um pouco na palavra do nosso Senhor, né? E pedir que o Espírito Santo venha encher as nossas vidas com o seu poder, dando-nos sabedoria e entendimento para enriquecermos a nossa vida com Deus, né, para enfrentarmos as nossas lutas, as nossas batalhas. Então, nada melhor que iniciarmos o dia revestidos pelo poder do Espírito Santo, amém? Eu convido vocês a ler o livro de 1 Samuel, o capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nesta passagem, nós podemos contemplar a grandeza do Espírito Santo, a grandeza do nosso Deus, quando ele usou Davi, um rapaz ainda tão jovem, né, que ele escolheu para ser o rei de Israel, né, escolheu Davi para vencer essa batalha. E Davi ainda tão moço, né, e já era conhecido como um homem que andava segundo o coração de Deus, né, um homem escolhido por Deus, porque ele andava segundo o coração de Deus. Então, nós podemos ver aqui no capítulo 17 de Samuel, né, de 1 Samuel, que o Israel estava em guerra, né, contra os filisteus, estavam em guerra. E neste período, Golias, né, um gigante até então invencível, né, estava colocando medo nos israelitas, né? Todos os dias ele ia lá e ele, né, como era um gigante, né, era até então invencível, ele desafiava, né, os soldados de Israel que lutassem contra ele, mas ele queria um só. Ele determinou que seria um que viesse lutar contra ele, né? E os soldados nessa ocasião estavam todos amedrontados, né? Todos com medos, todos assustados, e passaram dias e dias ali ouvindo afrontas, né? De Golias contra o exército, contra o Deus de Israel. Todos os dias Golias ia lá, fazia afrontas e, né, desafiava e ninguém se levantava. Cada dia os soldados estavam mais amedrontados, já se sentindo derrotados, né? E nessa ocasião o rei já tinha feito até, né, a proposta para o soldado que vencesse essa batalha, né, o que ele ganharia, né, mas ninguém ali se via capaz, né, de enfrentar aquele gigante tão grande, tão forte. E neste momento, né, o Espírito Santo enviou Davi lá, né? Davi foi até o acampamento para levar alimentos, a pedido de seu pai, para levar alimentos para os seus irmãos. Mas chegando lá, ele ficou inconformado com aquela situação, de ver aquele gigante afrontando o Deus de Israel. Ele não se conformou com aquilo. Mas as pessoas, né, os próprios irmãos de Davi, que naquela situação eram uns dos soldados que se viam como derrotados, criticaram muito Davi por ele não aceitar, né? Eles não, por Davi não aceitar que o gigante estivesse desafiando ao nosso Deus, ao Deus de Israel. E eles queriam naquele momento que Davi se desse por vencido, né? Ainda acharam Davi muito audacioso, né? Por ficar indignado, né? E nessa passagem nós vemos que essa foi uma das primeiras estratégias do inimigo para derrotar a Davi, uma das primeiras, que a primeira já foi lá no momento quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, né? Chegando lá na casa de Jessé, Davi ainda menino, quando Samuel foi, né, guiado por Deus para ungir o futuro rei, Jessé apresentou, né, seus 7 filhos lá, todos muito bonitos, muito fortes, né? Mas Deus já tinha falado certinho ao coração de Samuel como seria. E ele avisou: quando for a hora eu vou te falar que é, quando chegar. E veio um, veio outro e nada. Quando, né, já tinham ido os 7, Samuel perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé falou: tem, mas ele ainda é muito menino, tá lá no campo apacentando as ovelhas.
né? Pensando assim, tipo, como todos pensavam, não, imagina, né? Um menino ainda, magrinho, né? Um pastor de ovelhas, não tem força, não é treinado para batalhas. Imagina que esse vai ser escolhido, né? E no momento em que Davi chegou na presença de Jessé, né? Prontamente Deus falou ao coração de Samuel: Este é o meu escolhido. E ali mesmo, na presença dos irmãos, do pai de Jessé e das pessoas que estavam com Samuel, Samuel ungiu a Davi. Né? E a partir deste momento, o Espírito de Deus passou a estar com Davi. Né? Só que Davi continuou a sua vida ali, ainda, né? Trabalhando para seu pai, apacentando as suas ovelhas. Né? Como eu convido vocês a ler essa história, que é uma história que nos ensina muito. E neste tempo que Davi esteve ali cuidando das suas ovelhas, ele enfrentou ursos, enfrentou leões, né? E nós sabemos que tudo isso já com a unção do nosso poderoso Deus. Então, quando chegou no momento da guerra, no momento de enfrentar os filisteus, Davi se posicionou como um servo adorador do Deus vivo, né? Não como alguém que tinha força, não, né? Ele se posicionou como alguém que cria num Deus poderoso, num Deus santo, num Deus tremendo que jamais poderia ser afrontado daquela forma, né? Por um gigante qualquer, né? E Davi se posicionou. E quando o rei Saul soube, né? Ele chamou que né, os soldados contaram para ele que Davi tinha coragem para se posicionar. Saul chamou Davi até a presença dele, né? Porque Saul estava lá no momento passando por uma crise, estava lá, podemos até que dizer meio que um pouco escondida, né? E quando ele soube que tinha esse soldado valente, ele chamou até a sua presença e deu, né, a sua armadura de guerra para Davi, colocando ali a sua armadura, né? Então nós vemos aí mais uma investida de Satanás contra Davi, né, para que ele já fosse derrotado. Primeira foi quando ele quase não seria apresentado lá para ser ungido. Depois, os irmãos dele tentaram colocar na mente dele que a batalha já estava vencida, né? E nesse momento, o rei Saul queria que Davi usasse a sua armadura. Quando Davi colocou aquela armadura pesada, Davi não se sentiu bem. E por quê, meus irmãos? Porque aquela armadura já havia sido usada por Saul, né? E Saul havia, de certa forma, nesse momento estava derrotado, né? Por uma história, toda uma trajetória que, né? A gente já estudou, quem não estudou, quem ainda não ouviu essa palavra, nós vamos ver, né? O qual foi, né? O momento em que Saul, nós podemos dizer assim, né, que aqui na própria história de Davi mesmo, né, que Saul deixou que outros sentimentos entrassem em seu coração. Então, aquela armadura não servia para Davi. E essa armadura hoje eu posso dizer para vocês que é a nossa intimidade com Deus, né, a intimidade que eu tenho com Deus para enfrentar as minhas lutas, as minhas batalhas, não são os mesmos passos que você tem que seguir. O nosso alvo é o mesmo. O nosso alvo é a nossa vitória em Cristo Jesus. O nosso alvo é a nossa salvação. O nosso alvo é alcançar o céu, é morar no céu, né? Mas o caminho que nós vamos prosseguir é diferente, né? A minha intimidade com Deus é diferente da sua. Mas nós temos que ter, assim como Saul teve a sua armadura e Davi precisava ter a dele. Davi não aceitou usar aquela de Saul que era pesada, que de certa forma já estava marcada, que já, né, ele ia entrar naquela luta com uma armadura que ele não ia conseguir se posicionar. Então não, né? Ele não aceitou. Ele usou a armadura que ele tinha, né? E que Deus tinha dado para ele, né? Tanto que quando o próprio gigante viu aquilo, né? O gigante já falou: não acredito que você vem para mim com essas pedrinhas, né? E no entanto, né, Davi, ungido pelo poder de Deus, né, com as suas 5 pedrinhas e a sua funda, né, venceu o gigante, derrotou o gigante. Então, neste momento, nós podemos ver que o nosso Deus tem poder para nos usar, seja qual for a nossa luta, né? Seja qual for o gigante que nós estamos enfrentando na nossa vida. O gigante pode ser muitas vezes a depressão, a ansiedade, o desemprego, né? Que estamos neste momento de crise no nosso país,
né? O gigante pode ser a falta de alimento na sua casa. Você pode ter um bom emprego, mas você pode estar endividado, né? Você tem a sua casa, você pode, né, estar passando por problemas com a sua família. Então são inúmeros gigantes que nós podemos estar enfrentando hoje, né? E o nosso Deus está falando, né, fortemente ao nosso coração que Ele tem poder. Ele tem poder para mudar a nossa situação. Ele tem poder para nos usar, né? Poder para nos usar para fazer a diferença. Né? E a partir do momento que nós nos colocarmos na presença do nosso Senhor, assim como Davi fez, Davi vivia o propósito que Deus tinha para ele, né? E nessa manhã, o Espírito Santo nos leva a refletir sobre a nossa vida com Deus, o nosso propósito. Nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos, nós sabemos que Ele tem propósitos para nós, né? Mas se eu perguntar para você hoje, se você mesmo se perguntar, qual é o seu propósito? Você tem prontidão para responder? Qual é o teu propósito nesta vida, nesta terra? Você está vivendo os propósitos que Deus tem para você? Você está vivendo livremente o que Deus colocou no seu coração? Né? O que tem no seu coração hoje? Então nós precisamos meditar nesta palavra, meus irmãos, para que nós possamos enfrentar as nossas lutas, né? Que muitas vezes nós passamos anos e anos enfrentando lutas e às vezes até perguntamos para Deus por quê Ele permite, ou às vezes nos conformamos, né? Tem que ser assim. Mas antes da gente questionar a Deus ou da gente se conformar, nós precisamos questionar a nós sobre a nossa caminhada com Deus, sobre o nosso posicionamento, sobre o nosso testemunho, sobre a nossa vida com Deus, a nossa vida de palavra, a nossa vida de oração, o nosso testemunho, acima de tudo a nossa intimidade com Deus, como ela está, né? Nós vamos nos moldar aos padrões do mundo? Nós vamos acreditar no que as pessoas estão dizendo? Nós vamos aceitar o que as pessoas estão dizendo? Ah, não, essa crise está tudo perdido. Não, meus irmãos. Tem crise, mas nós servimos ao Deus da vitória, a um Deus de poder. Nós servimos a um Deus que usou o menino para derrotar um gigante. Né? Nós servimos a um Deus que fez tantas maravilhas desde o princípio. Este é o Deus ao qual nós servimos. Então eu convido você hoje, né, a se posicionar, né, a se posicionar como vencedor, né, a crer no Deus de vitória, a fazer a diferença. E neste momento eu quero ler quero ler com vocês a palavra de Deus quero ler com vocês a palavra de Deus lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 12, né? Quando o apóstolo Paulo disse assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que confiei a Ele até aquele dia. Então esse é o Deus ao qual nós servimos, o Deus que é poderoso para nos guardar, o Deus que é poderoso para fazer mais do que tudo do que nós pensamos ou imaginamos. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Então eu convido você a fazer a diferença por onde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que o Deus da vitória venha fazer a diferença na sua vida, né? Que você possa se posicionar crendo que você conhece o Deus da vitória, que você conhece o Deus de poder. Amém? Então eu vou convidar você hoje para orarmos a esse nosso Deus tão grande, tão poderoso, e pedir que Ele venha te encher com o óleo do Espírito Santo, que Ele venha te encher com a unção da coragem, com a unção da vitória, em nome de Jesus. Querido Deus, nesta manhã tão linda que o Senhor nos deu, eu venho com o meu coração alegre, Senhor, te agradecer e pedir a Ti, meu Deus, que venha alcançar os corações que nesta manhã estão ouvindo esta palavra, Senhor. Corações que muitas vezes estão oprimidos, estão angustiados, Senhor, estão, Senhor, sem saber qual a decisão devem tomar. Eu peço a Ti, Senhor, que venha falar fortemente a esses corações, que a primeira decisão que eles precisam tomar é ouvir a Tua voz e se colocar na Tua presença, Senhor. Que eles precisam crer, Senhor, que Tu és poderoso, Senhor, que Tu és poderoso para cumprir aquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor. E em nome de Jesus, que a partir do momento que nós assumirmos a nossa identidade como cristãos, como filhos do Deus vivo, o Senhor vai fazer a
tua promessa na nossa vida, que o teu poder movimentará as águas em nossas vidas e que grandes coisas o Senhor fará, Senhor. Eu agradeço a Ti por esta oportunidade, por esta palavra que primeiro falou ao meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a diferença em muitas vidas, Senhor, porque grande é o Teu nome, louvado seja o Seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém.